Tua segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês parte do caso Ana Sofia. Por quê? Eu preciso focar hoje no que é primordial, no que a polícia tá esperando, no que a polícia pediu para que as pessoas que têm aí um público que possa falar com outras pessoas pudessem divulgar, que é a foto, tá, do agora foragido Thiago Fontes. Agora, não precisa mais procurá-lo como desaparecido, ele não é desaparecido e sim foragido, porque sexta-feira teve uma coletiva de imprensa e agora eles pedem para que as pessoas, né, pessoas que trabalham aí com a mídia, pessoas que falam com outras pessoas, falem sobre esse caso e divulguem a imagem de Thiago. Segundo a polícia, enquanto não encontrar Thiago, pouca coisa pode ser esclarecida, pouca coisa pode ser feita. Eu aqui tô falando com pessoas de vários estados, várias cidades, eu tô falando com pessoas aqui de outros países, tem gente aqui de Portugal é muito forte aqui. Então, como é um caso que, na minha opinião, que difere muito da opinião da polícia, que já trata o assunto como se Sofia não existisse mais, Sofia não estivesse mais aqui, eu continuo tratando Sofia como desaparecida, porque ainda não dá para saber, né? Nada foi encontrado, não dá para saber o que aconteceu, como aconteceu. Isso também não foi colocado na coletiva de imprensa, só se coloca que não, já foi, né? Já batem o martelo que ela não está mais viva, porém não dá para ter certeza mesmo. Essa menina pode ter sido levada para outro lugar, essa menina pode ter sim sido levada pelo Thiago para outro lugar. E ao longo aí desse vídeo vocês vão entender por que eu tenho essa opinião. Então, na minha opinião, são dois procurados. Primeiro, Ana Sofia, porque está realmente desaparecida, então a fotinho da Ana Sofia. E também Thiago, que sim é peça-chave, tá, de algo que aconteceu, que sim é criminoso, tá? Vou tentar me ater aqui ao que a polícia falou na coletiva de imprensa, as coisas que foram saindo, para dar uma atualizada em vocês, para quem não conhece o caso também ficar sabendo, e assim a gente vai conseguindo aí trazer à tona as informações. E se vocês puderem ajudar, também vai ficar o número de telefone que vocês podem entrar em contato aí com a polícia de forma anônima, e nunca façam isso com uma informação falsa. Isso é extremamente importante. Então aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde, no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E também, sempre que vocês me marcam, eu dou um jeitinho de repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Ana Sofia Gomes dos Santos, de 8 anos de idade, morava no município de Bananeiras, tá? Na Paraíba, um município da Paraíba, e um lugar assim totalmente calmo, tranquilo, em torno ali de 23 mil habitantes, não era um lugar assim tão movimentado, pelo menos é o que dizem. Já tem pessoas que dizem que realmente é um lugar muito tranquilo, é um lugar muito simples, mas também ali pode passar carros, pode passar pessoas que não são assim tão simples, né? De acordo ali com alguns empreendimentos que tem ao redor, que inclusive alguns a gente encontra até puxando no Google, tá? Isso aí é bem importante. Grandes prédios, grandes hotéis, quase resorts ali existem ali pela região, então a gente tem que prestar atenção também nesses pontos. A menina teria desaparecido no dia 4 de julho de 2023, depois de ter saído para brincar. Ela teria saído por volta do meio-dia na casa de uma amiga, tá? Ela teria então partido da casa dela para a casa dessa amiga, o que daria em torno de meia hora. Ela teria saído de casa por volta do meio-dia e teria chegado, de acordo com câmeras de segurança que flagram a menina com um vestido azul e um laço rosa no cabelo, conversando com alguém, e essa amiguinha não podia brincar, porque essa amiguinha iria viajar, então teria dito para Ana Sofia que não poderia brincar. Ana Sofia teria dito para ela que tinha uma coisa para fazer, algo como isso, e depois teria ido embora. Até parece que o pai da menina chegou e falou para ela, olha, volta para casa. Só que a Ana Sofia, ela sempre dizia para a mãe dela que ela era muito esperta, se acontecesse alguma coisa ela gritaria, ela parece que não era de dar ousadia assim para gente desconhecida, ela era uma menina ali até bem esperta mesmo. E lembrando, né, é um lugar que aparentemente as pessoas elas brincam ali, brincam na rua, as crianças brincam na rua, parece que não é uma coisa fora do normal. Também estamos falando de um período de férias, né? Isso também é bem importante. Ela não estava na escola, por quê? Porque ela estava de férias.
Ela teria caminhado, câmeras de segurança vão ali flagrando, né, as poucas que tem, no caso 3, né, que tem ali no local, vão mostrando os pontos que ela vai se deslocando, passa por um mercadinho e depois a última imagem que é registrada dela é em frente a uma casa. No início ninguém sabia se era ou se não era Ana Sofia, tá? Dizia que era um vulto. E daqui a pouco a gente fala mais sobre esse vulto. Voltando aqui, a família então, que sabia que a menina tinha saído ao meio-dia, quando deu 4 da tarde, Ana Sofia não tinha voltado para casa. Então a mãe vai lá e faz um boletim de desaparecimento, registra o desaparecimento da Ana Sofia no dia 4, porém, né, só decidem procurar no dia 5. E sim, a gente sabe que não é necessário esperar momento nenhum, não é necessário, ainda mais quando se fala de uma pessoa de 8 anos. Então, isso é uma coisa que, sinceramente, eu acho que precisa dar uma mudada, e não é só no caso da Ana Sofia, tem vários. Ou logo, no dia 5, começam-se as buscas. As buscas iniciam, o lugar é de mata, tem muito lugar que você poderia esconder uma pessoa, de qualquer forma, tá? Viva ou não. Então você poderia esconder ali pela mata, tinha açude, tinha poço, tinha de tudo ali. Então, a polícia começa a fazer as buscas, também chama o corpo de bombeiros, eles usam cães farejadores, porque esses dias eles vão se alongando. E a aflição e a agonia também começa a chegar ali no coração das pessoas que esperam uma resposta, mais precisamente na mãe da Ana Sofia. Durante as buscas, a polícia, os bombeiros e tal, eles foram muito criteriosos, eles teriam esvaziado açudes, rastros, que são aquelas coisas que eles passam por baixo do fundo dos açudes, porque eles trabalhavam com a possibilidade de que alguém poderia ter colocado algum peso para que a Ana Sofia acabasse não boiando, porque a gente sabe que isso é um efeito natural. Depois de um tempo acaba acontecendo isso, né? Caso tivessem colocado a menina, né, sem vida no açude, só que nada é encontrado. Depois disso, eles teriam olhado pela mata, teriam coberto vários lugares. Enquanto isso, também tinham grupos que estavam procurando nas casas. Diversas casas de pessoas que ela conhecia, que ela poderia ter passado, de acordo com as câmeras que eles tinham, o caminho ali que ela teria feito, falaram com diversas pessoas, mas ali naquele primeiro momento o foco era a casa da Ana Sofia, a casa dos pais, das irmãs e dos irmãos ali da Ana Sofia, porque a gente sabe que nessa hora os primeiros a serem investigados são os familiares. Isso é uma coisa que é normal, porém, quando a polícia começa a investigar a mãe da Ana Sofia, como coisas simples, faz uma, né, dá aquela olhada pela casa, chama para prestar depoimento, recolhe telefone, descobre-se também que parece que o pai da Ana Sofia tinha algum problema também de saúde mental, então tudo isso foi colocado sim em uma balança. Coisas sobre as irmãs da Ana Sofia são ditas, coisas como, tinha ali um irmão da Ana Sofia que trabalhava num posto de gasolina, conheceu uma mulher em São Paulo e essa criança pode estar em São Paulo, então muita coisa foi dita, isso tudo a polícia foi indo investigar, mas eram muitas histórias. Quando eu trouxer esse caso completo, eu conto tudo isso para vocês, só que agora a gente precisa se ater aqui ao que importa. Então, o que acontece? Depois de todas essas investigações, muita gente, inclusive, teve uma pessoa que mandou uma carta dizendo que a mãe da Ana Sofia teria vendido a Ana Sofia. Olha só, você perde a sua filha, você não sabe onde ela está e ainda tem que passar por tudo isso. Então, tudo isso foi dito sobre a mãe da Ana Sofia, que ela poderia ter vendido a menina, dizia essa carta. Depois a polícia descobriu quem escreveu a carta, disse que aquilo não era verdade, mas não importa, né? A pecha de que, de fato, a mãe da Ana Sofia tinha feito alguma coisa com a Ana Sofia era bem grande no começo. Isso começa a dar uma mudada, porque o que acontece? No começo ela vai dando depoimentos, falando com a polícia, ela tá nervosa, ela tá desesperada, só que até então ela tava podendo falar. Em algum momento, tá, uma rede de televisão, eu acredito, tá, agora aqui vai ficar no acredito mesmo, vocês me desculpem se eu estiver errado, mas acredito que foi ali no Bate com a Grace, que foi uma repórter que tá cobrindo quase tudo ali da Ana Sofia, e é uma repórter, assim, muito inteligente, e eles chegam com uma filmagem que a polícia não teria. Essa filmagem teria sido a filmagem do vulto, que seria, o que seria, né? Alguém, uma mulher, entrando na casa de Tiago Fontes. Vamos falar da família do Tiago Fontes. A família do Tiago Fontes era composta pelo Tiago Fontes, de 33 anos, a esposa dele, que era vice-diretora da escola que a Ana Sofia estudava, a filha dele, de 14 anos, e uma filha de 2 anos.
e também tinha uma babá que por hora servia de babá, outras também de funcionária do lar, mas no momento em que o suposto vulto tinha chegado ali no portão e entrado sem nenhum problema, como se ela tivesse até mesmo um encontro marcado ali, ou se alguém tivesse chamado ela, ela simplesmente teria decidido entrar por conhecer a pessoa, ela entra sem problema nenhum na casa. O problema é que essa menina não sai. E na hora que ela não sai, se percebe uma outra coisa. A babá não estava no local. Isso fecha tudo em Tiago Fontes, que estava no local e era o maior de idade, porque com 2 anos de idade você não pode fazer nada, né, com uma pessoa. E também a filha dele de 14 anos de idade, que teria inclusive o quarto, parece que próximo ali à passagem de quem entraria pelo portão e acabaria entrando na casa. A gente não tá falando de uma casa grandiosa, a gente não tá falando de uma casa com muita coisa, não. Eu vi ali a entrada da casa, é uma entrada relativamente curta, né? Não tem muito quintal, assim, entre a casa, uma coisa bem próxima ali, a entrada da casa com o portão. Isso é um pouco diferente, tá? Aqui no estado de São Paulo as casas às vezes são um pouco mais distantes do portão da porta, mas parece que lá não era não, e tinha só ali o espaço do que seria o espaço de um carro, tá? Porque ele tinha um carro vermelho, então aquele carro, né, ele ocupa aquele espaço, e Ana Sofia entra naquele portão. Só que até então não dava, de verdade, não tinha como a gente bater um martelo e falar, não, é uma pessoa, é Ana Sofia que tá ali. Era uma mulher, isso dava para saber. Parecia menor que uma mulher. Tinha o jeito de se movimentar que não era de uma mulher. O jeito de empinar a barriguinha, que eu sempre acho que isso é muito característico da criança, coisa de empinar, né? Dar aquelas empinadinhas na barriguinha, e também o jeitinho mesmo de Ana Sofia, tinha um pouquinho, mas tinha uma coisinha ou outra ali, devido à má qualidade mesmo da gravação, que não dava para ninguém bater o martelo e falar, não, é sim a Ana Sofia. Tudo bem, o que acontece? Essa imagem, ela é mostrada para a mãe da Ana Sofia, só que isso durante uma reportagem que estavam fazendo com a mãe da Ana Sofia. A imagem é mostrada, a pessoa diz, olha, a senhora promete que a senhora vai prestar atenção, vai falar aqui se é ou se não é, se a senhora pode, se a senhora não tiver certeza, não precisa falar nada, tudo bem. Só que na hora que mostram, ela bate o olho e ela diz, essa menina é a minha filha, essa menina é Sofia. Começa a chamar as irmãs, falar, isso aqui não é Sofia, começa a falar, gente, é Sofia, olha o jeito de andar, olha o jeito de mexer, olha o jeito disso. Ela bateu o martelo que era Ana Sofia. O que a Dona Maria não sabia é que essa menina estava entrando na casa de Tiago Fontes. Tiago Fontes era genro do homem que alugava a casa para a família da Ana Sofia, então para Dona Maria. A vida dessa mulher começa a se transformar num inferno, tá? Não apenas por ter perdido a Ana Sofia, mas por simplesmente receber uma visita durante a noite. Isso foi dito no Domingo Espetacular, que é o seguinte, tá? Chegaram para ela nesse mesmo dia à noite e falaram assim, olha, você foi lá, você reconheceu a Ana Sofia naquela imagem lá, ninguém sabe se é, ninguém sabe se não é, você comprometeu gente na minha família e a gente quer que você saia da casa. Suma, desapareça daqui, desapareça de Bananeiras. Ela teria virado para a pessoa e dito o seguinte, eu não posso desaparecer com Sofia desaparecida, eu não posso sair daqui com Sofia desaparecida. E a pessoa que fala isso é a pessoa que aluga a casa para ela. Uma casa pequena, então era uma pessoa que tinha sim conhecimento da simplicidade da família. Fazer uma mudança, a gente sabe que não é só você se mudar. Você precisa arrumar uma casa, você precisa ter condições de pagar aquele determinado valor de aluguel, você precisa levar as suas coisas, então era uma coisa um pouco difícil para simplesmente ela desaparecer de uma hora para outra, porque ela teria desagradado, então, o proprietário do imóvel que ela alugava por ter parentesco, então, com o Tiago. Esse parentesco era muito forte, o Tiago era casado com a filha dele, né? Então, meio que envolveu ali o núcleo principal da família do proprietário da casa. E a Dona Socorro, né? A Dona Maria do Socorro ficou totalmente perdida com o que ela ia fazer. Então, os dias dão uma passada ali de 2 dias e começam, então, a falar na imprensa que a questão toda daquela imagem, que a polícia depois parece que chegou a descartar, ela teria trazido tantos problemas que agora a dona da casa queria a casa, só que até então ninguém tinha falado que o suposto, né, vulto teria entrado num parente, né, na casa de um parente, né, da pessoa que alugava a casa para Dona Maria do Socorro, não deu esse parentesco aí, só ficou ali falando que a Dona Maria do Socorro teria comprometido a família, falou um monte de coisa, falaram um monte de bobeira aqui, não vale a pena nesse vídeo a gente falar sobre isso, mas a questão é,
Depois disso, eles teriam tentado arrumar uma casa para ela alugar, ela não conseguia essa casa, ela não conseguia nada, ela ficou numa situação desesperadora e ainda por cima com todo mundo jogando um holofote enorme de que ela teria dado fim na própria filha, teria vendido, teria entregado para alguém e ela também ficou com essa pecha, tá? Tanto ela como as irmãs, então tinha muitas coisas sobre as irmãs, coisas que sendo verdade ou não, tá? Não tenho como dizer se são ou não verdade, não tem nada a ver com o que aconteceu com Sofia. Isso é importante de deixar muito bem ressaltado. Nesse momento, então, as pessoas começam a tentar entender o que poderia ter acontecido, porque tinham pessoas que talvez tivessem visto Sofia com uma roupa diferente. E o engraçado de tudo isso é que Sofia, no primeiro momento, a irmã, na verdade, uma não, duas irmãs, teriam dado um depoimento de que teriam visto Sofia na casa por volta de 1h, 1h30, e Sofia teria trocado de roupa, porque ela estaria de shorts e de camiseta. Então eles dão mais ou menos a descrição, é quando as fotos começam a mudar, já não é mais uma garota de vestido azul e laço rosa, então eles mudam para essa foto de short, que dá mais ou menos ali uma visão de quem é Ana Sofia e de quem eles estão procurando. Depois isso também vai se provar ali meio contraditório. De repente as irmãs podem ter se confundido, de repente, né? Não sei, não dá para saber direito o que pode ter acontecido, porque seja lá para onde foi, Ana Sofia entrou na casa de Tiago e não saiu mais. Então isso também mostra que ela não poderia ter ido para casa, ela não poderia ter trocado de roupa e não tem nada que a autoridade policial tenha falado que possa ter dado essa ideia. Então eles colocam como se elas pudessem ter se confundido, que elas também atrapalharam um pouco as investigações em relação a dizer aí dessa troca de roupa. Os motivos pelos quais isso foi dito é como eu estou dizendo, pode ter sido confusão ou pode ter sido um pouco de medo de repente ficar sem casa, supostamente, nunca saberemos, enfim, uma hora aí a gente vai ter noção total, porque a polícia agora quer trabalhar, o que eles contaram é o que eles já podem provar e também precisam aí que a gente mostre a foto, mais uma vez vai aparecer aqui a foto do foragido Tiago Fontes, tá aparecendo aqui, e aí vamos falar um pouco sobre essa casa. Por que ficou tão estranha essa questão de Ana Sofia na casa de Tiago Fontes? Porque Ana Sofia entrou na casa de Tiago Fontes em um horário que Tiago Fontes estava em casa. Como assim? Por que você está falando isso? Porque Tiago Fontes não trabalha de dia, Tiago Fontes trabalha de noite. Ele seria um porteiro de um prédio, na verdade, um condomínio de luxo, mas muito luxo para pessoas extremamente ricas de várias esferas. Então ali tem médicos, tem advogados, tem supostamente, né, políticos, pessoas de todos os lugares que vão visitar o lugar, porque parece que esse lugar é quase um resort. Então ele era porteiro nesse local. Eu vi eu acredito que foi Lima, da TV Arapuã, que foi falar com algumas pessoas ali que conheciam o Tiago do trabalho, e as pessoas não tinham muita coisa para falar sobre ele não. Dizia que ele é muito quietão na dele, que não... Enfim, não falaram nem bem, também não demonstraram extrema simpatia. A questão é que, mais uma vez, ele trabalhava à noite. Na hora que Ana Sofia entrou, a babá não estaria na casa, a babá estava almoçando. Então na casa estava Tiago, estava também a filha dele de 14 anos e a filha de 2 anos de idade. Logo, Tiago era o único adulto da casa. Ana Sofia entra. Depois que Ana Sofia entra, ninguém vê Ana Sofia sair. As imagens não mostram Ana Sofia saindo, não tinha por onde ali eles tirarem Ana Sofia, não tinha como você pensar que Ana Sofia saiu de lá, e no começo algumas pessoas, né, pensaram, bom, ela poderia ter saído por algum local da casa, porque a gente não tem uma noção de como é, se tem um fundo que ela poderia ter pulado, não dá para saber. A questão toda é que as pessoas que viram, porque tiveram testemunhas, segundo a polícia, né, na coletiva tem 5 testemunhas que viram a Ana Sofia, né, testemunhas oculares de que viram a Ana Sofia entrando, e 2 delas são testemunhas que estavam um pouco mais à frente, viram entrar, mas elas não passaram por elas na hora de sair. Então, Ana Sofia não saiu da casa. E Joyce, não era um vulto? Por que você está falando que é Ana Sofia? Porque a polícia agora tem o laudo pericial de que aquilo não era um vulto. Aquela pessoa que entrou era a Ana Sofia. Eles procuraram a inteligência, parece que até mesmo
Foi ali a parte da inteligência da Polícia Federal que acabou ajudando, eles precisaram de muita ajuda mesmo, e isso tudo já estava caminhando para mais de... Olha, quando tudo isso começa a ficar mais quente, a polícia mais pressionada, já tinha quase 60 dias que tinha acontecido. Hoje a gente já está com quase 90 e a situação agora é de Thiago status foragido. As coisas elas andam muito devagar. É difícil, é complicado, a gente entende, respeita, mas a gente está percebendo que é uma coisa bem minuciosa, mas a gente já chega nessa parte também. Existem televisões e televisões, existe jornalismo independente, existe jornalismo investigativo. O melhor que eu peguei e os que eu estou me pautando é o do BAT e também aí o do TV Arapuã, que tem Lima, tem vários aí apresentadores, mas que o Lima, ele é um jornalista que ele está sempre ali na região. Então ele basicamente ele passou a morar na região, trazendo informações o tempo todo. Claro que existe um pouco do que eles precisam fazer, que é segurar a audiência. Então a gente tem que filtrar tudo isso e tentar, né, trabalhar ali com o que é real. E isso a gente só teve uma noção depois da coletiva de imprensa. Fiquei um pouco ali tive ali um pouco de problema quando eles começaram a culpar livros, e a gente já vai também chegar nessa parte. Vão começar buscas na casa de Thiago. Primeiro eles teriam entrado, teve todo um papo de que eles teriam pedido para quebrar um certo local, que ele teria acabado de colocar piso, ele não teria gostado. Até então, até concordamos, porque se não tem nenhum motivo para você fazer isso, para que você vai sair quebrando depois, né? Como é que arruma? Mas parece que chegaram a quebrar sim, tá? Pelo que deu a entender na coletiva de imprensa, eles chegaram a quebrar esse local depois. No início foi aquela coisa toda, não, porque minha família, né? Minha família aqui é conhecida, tinham pessoas ali realmente, muitas pessoas conheciam a família. Só que aí a coisa começou a se fechar num sentido de ele saiu reclamando ali na região, como a vida dele estava sendo prejudicada com toda essa história da Ana Sofia. Então, assim, não era bem sobre encontrar ou não a Ana Sofia. Ele estava preocupado com o que estava indo de prejuízo para a vida dele. Prejuízo no que, se você não tem culpa? Parece que alguns cães farejadores passavam na frente da casa dele. Aí depois, quando chega uma segunda leva, que seria a segunda fase de investigação, porque eles tiveram que refazer tudo de novo, focando na imagem e tudo mais, eles foram até a casa, né, do Thiago e foram fazer a medição no portão, porque estavam já se preparando para fazer ali o exame para provar se era ou não Ana Sofia. Nessa época, a equipe do BAT, o que seria uma medição ali só mesmo para fins mesmo da gente ter mais ou menos uma ideia, não era nada formal, aquilo ali não era informação para a polícia, aquilo era para a gente tirar a dúvida, gente, faz parte também do apresentador fazer esse tipo de coisa se você tem como, tá? Existem ali equipes de TV que tem muita condição de dar muita informação. Foi mostrada essa imagem e na imagem parece que era compatível com a Ana Sofia. Isso começou a circular e aí a gente vai conhecer uma outra peça desse quebra-cabeça, porque Thiago vai ser chamado para prestar o seu depoimento. A primeira vez, tá, que o delegado, agora tem um delegado que fala o tempo todo aí com a imprensa e tudo mais, é alguma coisa grise aí. E ele começa a surgir depois. Normalmente a gente via uma delegada e também um delegado de cabelo comprido, Pablo. Ele sempre falava com o pessoal então da TV Arapuã, bem assim, parece que era bem solícito ali, mas também mantinha as informações ali, claro, sempre bem guardadas. Quando o Thiago vai prestar um depoimento formal, Thiago, a babá, todo mundo ali que a polícia chama para prestar o depoimento, Thiago vai e já chega com um advogado, um homem chamado Marcos Alânio. Esse advogado parece que é um advogado conhecido da região, eu não conheço, não vi nenhum caso que eu já tenha feito aí o Marcos Alânio, o Dr. Marcos Alânio. Só que ele é um advogado, assim que você vê que é um advogado já com bastante experiência, parece que é um advogado bem caro, tá? Chegaram a ventilar ali que só para ele fazer essa pecinha, esse pedaço aí, foi em torno de 35 mil reais, até isso levantaram. E muita gente, depois dessa informação, passou a acreditar que essa família era muito rica. Só que parece que não é tão rica assim. Então vamos lá, chamam o Thiago para prestar o depoimento e hoje na coletiva de imprensa, né, agora que a gente assistiu a coletiva de imprensa, a gente sabe o que o Thiago falou em sede policial. Ele teria dito formalmente que na verdade aquela menina poderia ter perecido até mesmo na mão de alguém
que estava com raiva dela. Ele foi a única pessoa que prestou depoimento e tentou acabar com a imagem de Ana Sofia. Tentou acabar com a imagem de uma menina de 8 anos de idade. Os delegados, as pessoas que estavam ouvindo, ouviram tudo que ele tinha a dizer. Ele disse que a menina era dada a pequenos furtos, roubaria sandálias, que a casa da menina era... quis dizer que era uma casa suja, quis dizer que era uma bagunça e tudo mais. Não, era uma casa simples, não era uma casa suja. Inclusive, eu prestei muita atenção em coisas que só quem conhece limpeza sabe, como, por exemplo, cor de um lençol, porque você pode ser humilde, você não precisa ser porco. E tudo que eu não vi naquele lugar foi gente porca, tá? Uma casa muito limpa para a quantidade de gente que mora, tá? Que normalmente já gera uma bagunça quase involuntária, as roupas de Ana Sofia muito bem tratadas, o que era branco, então desculpa, tudo que aquela senhora não era, era porca, ela era só uma senhora humilde. E aí em sede policial ele disse isso, ele disse que a menina era maltratada, era jogada pela rua, que todo mundo conhecia Ana Sofia, que a menina era jogada pela rua. Só que independente de qualquer coisa, ele já tinha dito para a polícia que ele não conhecia Ana Sofia. No primeiro depoimento lá no começo, ele não conhecia Ana Sofia. Ninguém conhecia Ana Sofia. Os donos da casa que Ana Sofia morava disseram que não conheciam. Ele disse que não conhecia Ana Sofia, sendo que em determinados momentos ele chegou até a fazer brincadeiras e tinha toda essa questão depois que a gente fica sabendo que a mãe tirava Ana Sofia de próximo dele porque ela não gostava da forma com que ele olhava para ela, não gostava da forma com que ele olhava para as irmãs da Ana Sofia. Então tudo isso também foi dito ali no Domingo Espetacular. Então a gente vai fazendo as ligações. Então isso chama a atenção da polícia, a forma com que ele fala mal da Ana Sofia. Depois ele começa a encrencar com os policiais, porque os policiais estão fazendo muitas coisas ali pela casa dele, que ele está recebendo muitos prejuízos relacionados ali a toda essa busca da Ana Sofia. As pessoas estão ali, ele estava se sentindo com vergonha. Só que ele era uma pessoa que não interagia ali com as pessoas ao redor, ele só interagia com a família da esposa dele ali, as pessoas fechadas ali na família, como se fosse um grande grupo, a gente só se mistura entre a gente. Isso é uma coisa até que não é tão estranha, só que aí é que vem a parte estranha. Quando o Thiago vai prestar depoimento, vai falar com a polícia, depois de terem feito essas olhadas, olharam a casa dele e tudo mais, esse doutor Marcos Alânio, ele já vai junto, um advogado experimentado, é visivelmente experimentado, e a gente percebe o seguinte, ele já chega lá, e aí muita gente pensou na época, não, se ele chegou lá com o advogado é porque ele tem culpa no cartório. Não necessariamente. Sinceramente, a gente está falando de uma coisa muito séria, do desaparecimento, né, de uma pessoa de 8 anos. Então, claro que a pessoa tem sim uma certa reserva, até porque temos que colocar sim os dois lados. Você está vendo que pessoas estão fazendo coisas na sua casa. Então, se a polícia está te chamando, é porque você tem uma chance a mais de ser um pouco mais suspeito. Se você tem ali a grana para contratar o advogado, contrate. Eu acho que isso nunca é demais. Tudo bem, constitui advogado. Só que depois, a gente sabe, na coletiva de imprensa, o que acontece? Quando ele estava prestando depoimento, a próxima era a babá. Quando a babá entra para prestar depoimento, o delegado vê a cena onde ele diz para a babá o seguinte, você não diga nada. Você vai lá, você vai prestar, mas não diga nada. E aí se descobre também que o doutor Marcos Alânio, ele não é apenas advogado do Thiago, mas ele também é advogado da babá. Tudo bem, depois disso, parece que também ela começa a dizer que não conheceu e também não viu Ana Sofia quando ela voltou do almoço, o que é ainda mais estranho. Por quê? Se essa menina entrou, essa menina não saiu, ninguém viu, o Thiago não viu, a filha não viu, ela não viu, ninguém viu. Então, eu, na época, pensei, isso pode também ter sido uma amante. E parece que a polícia também trabalhou com essa hipótese. Tentaram conversar ali, dar uma olhada, não tinha amante nenhuma, até porque isso explicaria por que a esposa dele ficou tão esquiva. A esposa chegou a dizer que não conhecia aquela menina. Então, assim, foram situações assim muito estranhas. Parecia até, tinham aí fakes aí que as pessoas saíam dizendo que ela estava querendo se separar dele e tal. Isso aí também a gente não sabe até quando, né, até onde pode ter sido plantado, para poder dar a entender que era uma amante e não era Sofia. O que se sabe é que depois disso, segundo a polícia, ele teria dito aquelas coisas sobre a Sofia, que Sofia roubava as sandálias, Sofia roubava as coisas, Sofia não roubava nada de ninguém, as pessoas comentaram ali, Sofia era uma menina muito carinhosa, muito vaidosa, muito ali brincalhona, então tinham muitas coisas que Sofia era, ela só não era uma pessoa desonesta, muito estudiosa, extremamente esperta,
e não era uma ladra, tá? Então nós estamos falando isso de uma pessoa que é a vítima, então isso aí tudo já chama uma certa atenção. Polícia faz buscas, tá? Buscas, isso é uma coisa normal, só que aí a polícia concentra um pouquinho mais essas buscas na casa do Thiago. Na casa do Thiago é recolhido, já com ali sendo assistido pelo Dr. Marcos Alânio, é recolhido livros, é recolhido o carro, porque eles queriam saber o que aconteceu, e eu já vou explicar do carro, tá? Por que eles pediram para ver o carro, aqui não vai ficar nada fora. De novo, vai passar a foto do foragido, por favor, prestem atenção nesse rosto, tá? Ele também tá de cabeça raspada, ele já tá um pouco mudado e ele parece um pouco mais forte e também um pouco mais clara a pele dele do que tá aqui, tá? Mas foi o máximo aí que deu pra gente conseguir. Quando a polícia pede essas coisas, a polícia volta à casa dele, parece que leva as coisas, depois o advogado diz que ele mesmo chegou a levar os livros ali que a polícia teria pedido, porque a polícia na primeira vez que entrou, achou estranho uma quantidade de literatura muito ali focada a crimes reais. Então eles olham aquela literatura e acham estranho. Só que parece que a polícia tinha um certo foco, ou, né, só simplesmente olhou. Depende da cultura, depende da cabeça de quem tá olhando. Tem gente que olha certas coisas com maus olhos, tem gente que não. Então tiveram absurdos sim, que eu achei extremamente absurdo, como por exemplo, como que esse tipo de livro entra numa casa, como que esse tipo de livro, ele entra em vários lugares, e muitos de nós conhecemos, a gente sabe o que diz um lady killers, gente, ninguém tá ensinando nada, assim, sabe, de errado para ninguém, são livros até considerados aí, né, assim, bobos, não é uma coisa assim, então, é mais uma... enfim, não vou nem começar, porque eu já fiquei bem brava com isso, num país que ninguém lê, sabe, quando você acha temas que as pessoas querem ler, é sempre assim, ou é o videogame, ou é o livro, ou é qualquer coisa, né, que leve a pessoa a ter feito algum mal, não a maldade do ser humano. Só que aí a gente tem que ver um conjunto todo. E eu sei muito bem de que livro ele está falando. Ele está falando de um livro chamado O que Aconteceu com Ele. Por quê? Eles começam a falar na coletiva de imprensa sobre vários títulos que sinceramente não tem nada a ver. Por quê? Precisaria ser um título para levantar tanta lebre e a pessoa ter que colocar tantas vezes os livros, e todos os livros que foram colocados nas imagens, todos, tá? Que ficaram horas falando na televisão, e aí o apresentador da TV Arapuã fala que não, as pessoas têm que pegar, têm que parar, porque isso não é livro que edifica, a pessoa tem que ler a Bíblia, a pessoa tem que isso, tem que aquilo, a pessoa tem que ler o que ela quiser. E também não é um livro que faz um psicopata ou faz uma pessoa ser ruim. A pessoa é ruim, o que ela lê, se ajuda, se atrapalha, pode ser qualquer coisa, ela pode agir dessa forma lendo um romance, tá? Então assim, isso aí é loucura, tá? Falar uma coisa dessa é um pouco fora aí. Só que aí tudo bem, totalmente sem contexto, acho que devia ter esperado a coletiva antes de ficar divulgando livros, porque já tem pessoas aí dizendo, minha mãe já olhou pra minha cara porque eu tenho esses livros em casa e já ficou aí um pouco preocupada. Daqui a pouco as pessoas começam a olhar torto para quem consome esse tipo de literatura. Não estou falando de adultos, mas principalmente jovens. E por que eu estou falando isso? A primeira coisa que corroborou a indignação dos livros que tinham na casa é porque eles não seriam do Thiago, eles seriam da filha de 14 anos. Então aí temos uma primeira linha de investigação, neguem ou não, tá? Porque o que acontece? A suspeita era a seguinte: a menina de 14 anos poderia ter alguma coisa a ver com o desaparecimento de Sofia, porque esses livros seriam dela. Segundo o próprio delegado ali, as pessoas que estavam envolvidas na investigação, parece que a menina teria dado um breve resumo para a polícia, teria contado um pouco sobre o que era cada livro, coisa de gente que gosta de ler, é novinho, quer mostrar que leu muito, então ela disse que ela tinha lido mais de 100 livros, então eles foram perguntando ali devagar o que cada livro falava sobre o que, e ela foi contando. Chamou muita atenção também porque ela era uma menina muito reclusa, só que ali era uma família reclusa. E normalmente uma pessoa, quando ela costuma ler bastante, ela tem essa coisa de ler, ela normalmente é um pouco mais reclusa comparado a outras pessoas, porque você tem outras distrações. Para ler um livro, você não se distrai tanto, então automaticamente você se torna, para as outras pessoas, uma pessoa mais reclusa. Isso é uma coisa muito simples de prestar atenção. Só que a questão era o contexto. O contexto até faz algum sentido. A gente estava vendo uma menina de 14 anos, um consumo de livros, né, com matemática um pouco voltada, muito voltada ou extremamente voltada para o que tinha acontecido. E por que essa peça ficou desencaixada? Porque o nome do livro não foi dito.
Tem vários livros que falam sobre o assunto? Tem vários livros, mas o que eles estavam falando, na verdade, nem é um livro de caso real. Eles estavam falando de um livro chamado O que Aconteceu com N, que eu passei a noite lendo ele, tá? Inteiro. Depois, se vocês quiserem, eu trago a resenha deles para vocês. E se eles estão pensando neste livro, procure no local se esse foi o livro que chamou a atenção. Por diversas vezes na coletiva de imprensa foi dito de um livro que fala de um assunto que é o seguinte: uma menina com nome parecido, uma menina que teria a mesma idade que Sofia, uma menina que tinha várias coisas ali parecidas. Este livro é esse que eu tô falando para você, O que Aconteceu com N. É uma menina que se chama N, ou melhor, Ana, né, porque era o nome dela, N, e que depois, 25 anos depois, o irmão dela, depois do que aconteceu com ela, o irmão volta à cidade, uma cidade super pequena, ele volta, o irmão dela se chama Joey, e o Joey, ele começa a fazer umas investigações ali, querendo ali meio que trazer o passado à tona, e a gente vai sabendo o que aconteceu com N. Só que nesse livro tudo tem a ver com um local extremamente escondido, que era uma mina de carvão desativada que eles teriam ido quando crianças. Hoje ele já era um homem bem mais velho, um homem de 40 anos de idade, então ele vai mostrando ali algumas coisas e isso leva a um desfecho. Se vocês quiserem, depois eu trago essa resenha completa. Na verdade, eu conto aí qual que é essa história inteira para vocês. E por que que tem elemento? No livro, o Joey, ele é um professor. Tá? Ele é um professor, ele conversa com professores. E no começo, tudo, né, começa com ele recebendo um e-mail falando sobre a irmã dele. Então ele volta à cidade que ele já tinha ido embora, porque ele acaba também sabendo que uma vaga numa escola, a escola do lugar, tinha sido aberta e eles estavam precisando de um professor. Ele vai até o local, então ele é uma pessoa que tem problemas ali, problemas no joelho e tal, enfim, algumas coisas aí. E também tinha acontecido uma outra coisa que deixa ele muito preocupado. A questão de uma professora. Existe essa vaga de professor para o Joey, que era o irmão, então, da N, né, que teria sido a N 25 anos antes. Essa professora, ela acaba fazendo uma coisa muito estranha com o próprio filho. Ela teria dado cabo do filho dela, né, e depois ela teria ido de arrasta para cima. E aí a vaga se abre e ele vai morar no chalé dessa pessoa, então começam a acontecer coisas ali dentro. É uma história muito interessante. E se eles estão indo por essa linha, eu já digo, a cidade, ela realmente é bem pequena, é bem precária. Mas eu vi uma quantidade enorme de obras sendo feitas no local, então. Pode ter revirado açude, pode ter revirado buraco. Se está indo pela linha de investigação do livro, procure lugares que estão sendo construídos, porque na mina de carvão, o processo, todo o que está acontecendo 25 anos depois, é justamente transformar aquele lugar, basicamente ali encerrar aquele lugar para que nada mais possa ser descoberto. Então isso é uma boa pedida, procure lugares que possa estar acontecendo uma construção ou uma construção recente, que tenha túneis, que possam ter sabe, manilha, aquelas bocas de lobo grande, pode também ser, só que dentro de um lugar particular. Também poderia ser um emprego do Tiago, o resort, não dá para saber, porque livros é uma palavra ambígua. Tem livros que são absurdos, você está vendo livros ali de padres, você está vendo o livro de batalha espiritual do padre, acho que é Padre Manzotti. Então isso tudo foi uma coisa que tomou a mídia. Tem tanto dedo com as coisas, porque eu acho que foi um excesso, acho que realmente a polícia trabalhou com muito cuidado, foi um excelente trabalho, mas um trabalho que quando chegou ao nome do Tiago foi um pouco tarde, porque precisou ele fugir. Então assim, já se desconfiava dele, na coletiva de imprensa a polícia tá falando, aprendemos os livros, quem lia os livros tinham dito que era a menina, aí eles vão lá, fazem um mandado, né, colocam lá no mandado de prisão, lá, o pedido de prisão, melhor dizendo, desculpa se eu errar alguma coisa aqui, tá? No pedido de prisão estava o nome dele, do Tiago, da filha de 14 anos e da esposa, porque eles queriam que assim elas falassem, né, alguma coisa. E também tinha a questão toda da cadeia de custódia, porque eles levaram coisas da casa. Eles não recolhem só o livro, eles levam o carro. Levando o carro, tá? Os livros foram entregues, segundo o advogado, ele mesmo teria levado os livros, então tá levado. Só que aí tem um outro porém. Por quê? Eles teriam levado também computadores, tablets e um número até relativamente grande de celulares, entre 5 e 6 celulares. Eles levaram, só que eles descobriram uma coisa, tá? Esses celulares, os tablets, os computadores, eles teriam sido
mas muito formatados, tá? Algumas coisas ali tinham sido formatadas mais de uma vez e com muita eficiência. Aí ventila-se a possibilidade de que ele era um expert, um hacker. Não, gente, ele podia ser só uma pessoa desesperada em limpar a própria barra, que começa a fazer uma coisa chamada pesquisa. Você vai lá, você entra hoje num vídeo, você aprende a fazer muita coisa, só que não se enganem. Esses dados, pelo menos a maior parte deles, eles podem ser recuperados, pelo menos ali com o Cellebrite, muita coisa pode ser recuperada. Então, se ele apagou achando que não dá mais, tá? Não dá mais para descobrir, dá, tá? Se tiver alguma coisa ali, dá. E aí, o policial, ele fala uma coisa que é muito interessante quando ele divulga, então, né, o Thiago como foragido, que é o seguinte: que eles teriam encontrado um telefone, estranhamente, um telefone escondido na casa do sogro do Thiago. Esse telefone estava num móvel, um móvel escondido de cozinha, e ele teria contado para a polícia. O telefone teria sido entregue, o telefone estava em modo avião e também totalmente formatado. E o delegado diz também uma outra coisa que eu achei interessante, porque quando começam a perguntar muito sobre por que a polícia não colocou, já que o Thiago não tinha uma quantidade grande o suficiente de provas para fazer o pedido de prisão dele, mas a polícia já estava bem ali, né, desconfiado e tal. Por que eles não colocaram um policial para pelo menos vigiar o Thiago? O que eu acho que seria, assim, de extrema importância, porque foi um período relativamente curto. Foram muitas diligências ali importantes para deixar uma pessoa sem nada. Inclusive, quando ele desaparecer, a própria polícia vai dizer, ele não é um foragido, ele é um desaparecido, não tem nada que pese contra ele, não tem nenhuma acusação em cima dele, então ele é um desaparecido, a polícia acreditando nisso ou não. Só que aí a gente entende a polícia. A polícia precisa que alguém assine isso, precisa de um juiz, precisa de várias burocracias ali. Só que aí é assinado. Só que quando é assinado é um pouco tarde demais. Se a polícia fizer todas as perícias, verificar essa questão toda de apagar, né, de ter formatado as coisas ali, telefones e tudo mais, eles vão levar o carro para fazer uma perícia que teria durado alguns dias e teriam encontrado sim manchas. Então eles começam a dizer várias coisas na mídia, né, que a mancha seria de sangue e tal, e que também tinha uma história que ele teria levado lençóis para lavar na casa do sogro. A polícia desmente isso, tá? Pelo menos não falou nada a respeito de lençóis na casa do sogro. A questão é que quando eles olham o carro, eles realmente encontram uma mancha que o delegado não diz se era sangue ou não. Ele diz que não era humano, tá? Então não sabe se era outro material de alguma coisa ou alguma coisa de animal. O que se sabe é que o carro então seria devolvido. No dia que o carro ia ser devolvido, porque estava sendo periciado, Thiago estava com o advogado e aí o que acontece? O Thiago marca com o advogado às 3 da tarde para eles irem buscar o carro. Neste dia, Thiago simplesmente desaparece. Ele sai de casa vestindo um shorts e uma camiseta regata e desaparece. Sai de casa, vai embora, aparentemente estava sem nada ali, celular, sem nada. E claro, se tivesse celular também acho que tinha como dar ali uma pegada nas herbes ali, eu não sei, tá? Mas normalmente é o que acontece. Herbes são aqueles sinaizinhos, né, que vão emitindo ali o telefone, então teriam alguma ideia. Ele é inclusive filmado, como vocês podem ver aí na imagem, eu circulei, porque vídeo eu não passo não, porque não fui eu que fiz, não sou desonesta. Então o que que acontece? Tem aí essas imagens, né? E você pode perceber que ele tá diferente, ele tá de cabeça raspada, ele tá de barba, sem barba, ele tá com uma roupa teoricamente ali sensível, né, para uma pessoa que tá indo se esconder ou fugir, então era uma coisa estranha. Segundo, né, o Marcos Alani, Dr. Marcos Alani, o advogado dele, ele teria surtado, ele teria tido um surto psicótico mediante a tudo que tinha acontecido, e isso ajudou a corroborar a tese para muitas pessoas, que era mais ou menos aí o que todo mundo estava começando a entrar em consenso, de que Thiago teria ficado nervoso. Em alguns momentos eu, assim, entendi que o advogado supostamente poderia, né, tá colocando ali a menina de 14 anos, porque em uns momentos eles perguntavam do Thiago do nada. O advogado parece falar da menina de 14 anos. E aí a gente para e pensa, é menor, né? É menor, sempre tem o fato de ser menor. Isso tudo parece que foi aborrecendo a família, tá? Aborrecendo a família a ponto de membros da família dizer: ou ele conta o que aconteceu, ou a gente mesmo vai contar. Isso é oficial? Não, isso é fofoca, pode ser fofoca, mas acontece que passou numa grande emissora, tá? Inclusive tem um nome, não vou dar porque eu tenho responsabilidade. Então,
parece que ali o pessoal estava começando a se encher já com aquela história toda, e aí a gente chega à conclusão que o cerco estava se fechando mesmo no dia que ele sumiu. Aí é divulgado por autoridade policial que, na verdade, ele não tinha só que buscar o carro, ele tinha que prestar depoimento. Eles iam pegar novamente o depoimento dele. Então tinham coisas ali totalmente avançadas e ali eles iriam pegar o depoimento dele e dar voz ali de prisão, dar uma prisão preventiva. E agora a gente vai entender por quê. Tiago surta, Tiago não era um foragido, porque ele não tinha, né, o mandado de busca ali por ele não tinha sido feito, ele não tinha sido formalmente acusado, então por vários dias ficou lá todo mundo pressionando o advogado, onde está o Tiago, para que... E várias teorias foram sendo levantadas, que ele poderia ter desaparecido, que ele poderia ter atentado contra ele próprio, né? E aí eu sou da mesma opinião no caso, tá? Do delegado. Se ele tivesse feito isso, quem tá fazendo isso, né? Quem tá indo pro mato fazer uma arrasta para cima, não vai se preocupar onde cai. Então a gente leva pela forma ali mais simples, afinal de contas, é um lugar que é cheio de vida. Então, ele teria caído lá, ele seria comida, né? E vários urubus estariam circulando para comer, então, né, o resto de material biológico. Isso não aconteceu. Se isso não aconteceu, não tem nada ali. Aí vocês podem pensar, mas então e Sofia, né? Mas Sofia é outro assunto, né? Sofia teria que estar escondida. Aí já é um pouco mais difícil. Impossível não, mas bem mais difícil. A pessoa que vai fazer isso, ela não consegue se enterrar, né? Ela não consegue fazer isso, ela vai ficar exposta e automaticamente os animais vão aparecer. O doutor Alânio começa então a dizer que a polícia tinha que estar fazendo uma força-tarefa também para procurar por Tiago, começa aquela coisa toda e a polícia não diz nem que sim, nem que não. É feito um registro de desaparecimento do Tiago, a família faz o registro do desaparecimento e é colocado dessa forma, desaparecido. Só que a gente tem que concordar que ele saiu dali meio que sem eira nem beira, para algum lugar, né? Presume-se que para algum lugar. Se um plano foi feito antes, se alguma coisa foi conversada antes, ninguém sabe. E tem uma outra coisa que também não foi confirmada, mas também não foi, vamos colocar assim, né, desmentida por parte dos policiais. Tiago chegou atrasado no seu trabalho, tá? Tiago trabalhava nesse condomínio que eu comentei com vocês. Ele era porteiro, sim. Eu falei para vocês que ele tinha ali uma relação onde ele era bem frio. Ele já tinha comentado com os colegas dele. Só que a questão é a seguinte: parece que nesse dia, né, do desaparecimento de Sofia, ele chega atrasado. E tem uma outra coisa que era bem diferente que as pessoas ali ao redor contam. Ele sempre ia trabalhar de moto e parece que naquele dia ele foi trabalhar de carro. Tudo bem, ele teria ido trabalhar de carro, então acho que a gente não precisa, né, saber por que a polícia decidiu fazer dar uma olhada no carro dele, dar uma olhada nas coisas. Só que assim, para derrubar alguma coisa, aí teria que estar bem exposto. Às vezes estava só desacordada. Vocês entendem por que é difícil bater o martelo e dizer que Sofia se foi? Ele pode ter desacordado Sofia. E se ele entregou Sofia para alguém? A gente não sabe. Não se encontra Sofia. Enquanto não encontrar Sofia, isso pode sim ser possível. Ele trabalhava num lugar onde tinham pessoas com uma renda extremamente alta, pessoas extremamente importantes, então a gente não sabe. A gente viu muito bem, conseguimos ter mais ou menos uma ideia de como funciona essa rede, uma rede de PED, dentro de locais, como foi o caso ali, por exemplo, do Bandidos na TV que eu fiz quarta-feira. Vocês viram que ele denunciava. Contra quem ele denunciava? Eram pessoas poderosas. Então, pessoas poderosas, elas dificilmente são presas. E também existe no local, tá? Existe porque em um determinado momento foi falado o nome do condomínio, então descobrir como é esse condomínio não foi difícil. E tem uma pequena pista ali que eu acredito que não apenas helicópteros, mas até ali pequenos aviões conseguem entrar e sair. Eu acho que não precisa dizer mais nada. Pode estar no local, pode estar numa construção ou pode ter sido levada, tá? E se é levado, não é levado para qualquer lugar, não é levado para lugares aí que as pessoas podem ter facilmente acesso. Então, eu acho bem imperativo para poder se afirmar que Sofia não está mais viva, que o corpo dela então seja encontrado. Segundo a polícia, eles já têm ali algumas pistas, tá, de onde pode estar Sofia. Só que ao mesmo tempo, esse delegado acho que é Glilis, alguma coisa assim, ele diz o seguinte, tá? Que isso teria sido premeditado, executado e ocultado. Só que ele dá uma informação que teria sido feito em um local ermo e particular.
e que também por um tempo ela teria ficado na casa dele, então por um tempo ela teria ficado na residência, mas depois ele teria levado ela para outro lugar. Isso de ela ficou por um tempo, muito tempo, isso é o quê? Isso é muito tempo, pouco tempo, isso é um dia, isso é 2 dias, isso é 3 dias, isso é aberto. Então não dá para ter certeza, ele não deu tempo, ele não deu condições. Ah, mas então como é que ele tem certeza que ela saiu de lá sem vida? Ele achou alguma coisa? Não foi dito. Se ele achou algum vestígio de alguma coisa, poderia dizer que ela não estava mais viva. Então existe sim, tá, um grande interesse, não apenas pelo óbvio de encontrar Tiago, mais uma vez foto dele aparecendo aqui, por favor. Tiago desaparecido. Vocês vão ligar 190, falar direto, parece que tem também 197 ou é 187, eu vou depois confirmar aqui, vou deixar no comentário fixado, tá? Mas ele está assim, foragido, ele precisa ser encontrado e não dá para saber. Esse tipo de operação são coisas aí, esse tipo de grupo, são grupos que você percebe que rola-se muito dinheiro e ele poderia ser uma pessoa que era assim, uma pessoa que fornecia. Não dá para saber, até porque estão acusando ele de tirar a vida, né, de pequenos. Então, não sei porque tão facilmente essa tese ela não pode ser levantada. Eu sinceramente não sei. E eles também não fizeram, tá? Pelo menos não foi falado em nenhum momento por que eles não fizeram buscas no trabalho do Tiago. Se eles foram para todos os lugares que o Tiago esteve, eles foram ali olhando tudo, casa da família, tudo na casa do Tiago, levaram coisas, essas buscas não se estenderam para o trabalho, sendo que assim que essa coisa toda foi ventilada, Tiago estaria de férias e o patrão do Tiago disse que ele estaria afastado e caso, né, o período de afastamento dele junto com as férias não fosse suficiente para se resolver o caso da Sofia, ele iria ficar afastado até o caso Sofia ser resolvido. Essa foi aí a ordem que ele recebeu em relação ao emprego dele. E tem toda a relação também da esposa dele, porque querendo ou não, é muito difícil de pensar que uma pessoa, né, uma pessoa que a família, né, a família não está ajudando, esse homem desapareceu, esse homem tem advogado constituído, então esse advogado está sendo constituído e está tudo sendo feito, o advogado está batendo em cima da perícia, dizendo que a perícia pode ser arcaica e que não é a perícia correta, porém é aquilo tudo, né? A família pode, e pelo que eu entendi, tem informações de onde o Tiago pode estar, inclusive, como foi dito também, só que na coletiva de imprensa foi dito que alguém da família, alguns familiares, né, iriam falar se Tiago não aparecesse logo. Só que parece que surge um nome via TV Arapuã, eu não vou mencioná-lo aqui, estou dando os créditos, e ele citou, tá? O apresentador da TV Arapuã citou e disse, olha, esse homem aqui, ele disse que vai contar tudo o que aconteceu. Ele tentou falar isso para as pessoas que estavam ali, pro delegado e tal. Ninguém confirma isso, mas ele diz que, inclusive, ele tem uma mensagem de texto. E assim, algumas coisas podem ser exageradas? Sim. Mentirosas eu não vi, tá? Então, você fazer sensacionalismo um pouco em cima das coisas é uma coisa, você mentir informações é outra. Como, por exemplo, a Grace, tá? Grace Abdukeli, que é, então, ali da Record, né? Que trabalha ali com Cidade Alerta, tá fazendo essa cobertura ali pro BAT e tudo mais, os dois trabalhando sempre ali o tempo todo, falando do caso da Sofia, ela fez ali uma investigação que é a seguinte, e caramba, tem imagens, né? Fica um pouco complicado aí também. Ela vai lá e ela grava, ela começa a falar com o BAT, isso agora, tá no final de semana, então foi uma coisa assim muito por cima, e ela começa a falar o seguinte, que enquanto estava acontecendo essa coletiva de imprensa, que durou aí por volta de 1h30, existiam pessoas, tá, no distrito vizinho, fazendo buscas na mata, e tinha um carro do IML. Então, informações sobre isso chegaram e depois eles desmentiram e disseram que não tinha nada. Só que, caramba, foi mostrado, assim, não foi uma coisa irresponsável que ela fez. Talvez eles não quisessem que ninguém soubesse, porque eles deixaram claro na coletiva de imprensa que muita coisa eles já têm noção, que o Tiago não imagina quantas coisas eles já sabem, tá? Então, assim, parece que eles têm posse de muitas informações e que eles vão divulgar assim que eles conseguirem confirmar para evitar extravio de coisa. Em vista do que aconteceu com o Tiago, que próximo a ser preso acabou fugindo, e aí eu não concordo. Eu não concordo porque assim, diversas pessoas, isso não vem só de mim, durante a coletiva de imprensa eu não fico só ouvindo a coletiva, eu escuto o que os repórteres estão perguntando e tinha uma repórter que estava doida, ela dizia,
porque não tinha uma pessoa tomando conta do Tiago, enquanto ele não tinha o mandado de busca. Enquanto ele não tinha lá o mandado de apreensão, aliás, de ser preso preventivamente. E todo mundo ficou ali, não, mas a gente não achou necessário, ele era um homem recluso, porque também... Aí ele já emendou com outro assunto, então assim, não, vocês não colocaram porque vocês acharam que ele não fugiria. Ou, né, não queremos pensar que vocês poderiam ter pensado, mas se ele fugir ele vai acabar levando a gente a mais pessoas, e ele acabou entrando pelos pontos cegos, que são vários, e vocês sabem disso, e acabou desaparecendo. Isso também pode ter acontecido. Então, é o próprio delegado que diz que sem vida ele não está e que alguém está escondendo ele. Isso, quase todo mundo ali, é consenso para todo mundo. Outras informações importantes, além da busca, foragido, tá? Provavelmente não está mais na Paraíba, ele pode estar de cabeça raspada, ele pode aparentar um pouco menos ali bronzeado, ele estava um pouco diferente, vocês viram ali a imagem, né, um pouco desfocada e tal, mas vocês viram que tem mudanças físicas, então tá aqui passando, tá? Repostem pelo menos a foto desse homem, então é bem importante. E ele também teria sido a pessoa que, além de ter falado mal de Ana Sofia, a única pessoa a falar mal de Ana Sofia, saiu procurando as pessoas que poderiam ter passado pela casa dele. Na imagem que Ana Sofia tá na porta, que Ana Sofia era só um vulto, tinha motoqueiro, tá? Tinha um motoqueiro ali passando. E aquele motoqueiro passava 4 vezes por dia naquela rua. Só que ele foi atrás do motoqueiro para perguntar se ele tinha visto a menina ali perto da casa dele. Ele viu por ali. Tá? Então ele começou a falar com as testemunhas. Ele foi pedir para que pessoas apagassem câmeras de segurança ou querer olhar câmeras de segurança de pessoas que poderiam ter gravado alguma coisa. Parece, ao que o delegado falou, isso são palavras do delegado, que ele começou a coagir sim pessoas e procurar pessoas para falar bem dele, tá? Também tem isso, falar bem dele. Então, tudo isso são coisas aí que a gente vai prestando atenção, que é até estranho pensar que um homem tão recluso, que não falava com ninguém, que não se misturava com ninguém, que parecia ser, né? Nunca temos certeza, aquele tipo de pessoa, casa, trabalho, trabalho, casa, gosto de ficar aqui na minha vidinha, meu mundinho familiar, e de repente é uma pessoa tão sociável a ponto de sair pedindo para as pessoas, olha, deixa eu saber da tua câmera de segurança, apaga a tua câmera de segurança aí, e esses telefones, o que tinham nesses telefones? E esse advogado, que é advogado dele, é advogado da babá, por que foram falar com a babá antes da Grace dizer que tinham buscas acontecendo? Enquanto parece que estava acontecendo tudo ali da coletiva, falaram com a babá. De novo, falaram com as filhas da babá. E muito provavelmente podem fazer buscas na casa da babá. Eu acredito até que já, se não fizeram, deveriam fazer, porque não dá para saber qual é o grau de envolvimento dessas pessoas. Acobertar essas coisas muitas vezes é desagradável, mas existem pessoas que realmente não têm para onde correr. Ou você concorda, ou você perde muito, ou você pode perder até sua vida, dependendo das pessoas que você se envolve. Às vezes não seria pela parte do Tiago. Se estamos falando de uma coisa pessoal, vamos dizer para si próprio ou para alguém próximo, tudo bem, mas se a gente estiver falando de uma coisa maior, de uma rede, aí já é uma coisa bem mais complicada, o negócio é mais embaixo e a gente não sabe o que ele pode ter falado para convencer a babá a ficar quieta por quê? E tem mais, dizem que não encontram a Ana Sofia porque é muito difícil, somente Tiago pode dar essa informação, porque teria sido algo feito por uma única pessoa ou não seria segredo. Então o delegado usa a frase, existe segredo a dois? Então ele tá querendo dizer o quê? Agora começou a soprar um vento, que ele vem de filme de terror mesmo aqui, agora que tá uma maravilha. Ele quer dizer que se mais pessoas soubessem, isso aí já teria ficado, né? Alguém já teria falado, alguém já teria dito alguma coisa sobre. Só que aí eu fico me perguntando, tá bom, então se só ele sabia e era uma coisa só ele e pra ele, qual a necessidade de saber tudo que tinha, por exemplo, em ligações telefônicas, coisas telefônicas? Não dá para se ter certeza, porque também existe a defesa da babá. Se foi uma coisa só dele, não teria por que também ter tanto foco na babá ou em qualquer outra pessoa. Então é necessária a decisão, né? Ou está aberto para colocar mais pessoas, por enquanto ele é o apontado, mas pode ter mais pessoas, isso é sempre possível, mas era interessante que tivesse ficado claro.
porque senão fica difícil, porque aí quem também não tem nada a ver também nunca é descartado, e quem tem a ver consegue ter tempo de fugir, o que é mais estranho. Então, desculpa, fica difícil a gente pensar que deu tempo desse homem fugir. Eu acho que foi uma das coisas que mais foi batido o tempo todo. Por que que não pediram a prisão desse homem ainda? E aí o doutor Pablo diz, junto também com outras pessoas que estão ali, que coisas, essa investigação eles estão levando de uma forma diferente, e isso também dá margem para a gente pensar que todos esses pontos estão sendo analisados. Se eles estiverem numa operação maior, uma operação atrás, o que é extremamente difícil, dificilmente uma operação assim acontece, pelo menos no Brasil. Então, assim, se isso estiver mesmo acontecendo, algo, né, ali estiver sendo procurado em torno de não ser uma pessoa, mas um grupo, eles vão levar tudo muito no sigilo, como eles dizem que estão levando, e provavelmente eles já estão aí com bons passos à frente, só que isso não quer dizer que Sofia vai ser encontrada. Se Sofia foi levada, coisas podem ter acontecido como, independente de onde ela estivesse, quando viram a repercussão, que é normal, a pessoa pode ter feito isso até mesmo para não tê-la em casa ou em sua posse, para não acabar ali sendo culpado ou ligado a esse fato. Tem isso também. E se caso, né, ela esteja em algum lugar, ela vai continuar muito bem escondida, porque ela está até o momento atual. Então, é muito importante a gente pensar que não é apenas o Thiago que está desaparecido, mas também Sofia. Alguém pode ter feito isso realmente para poder apagar a Sofia do mapa, né? Às vezes nem era o intuito, mas aí ganhou repercussão, não imaginaram, uma cidade pequena, na Paraíba, pensaram que não teria, teve. E aí alguém pode ter feito isso até mesmo para poder, né, tirar ela de circulação mesmo com a repercussão, pode ter acontecido depois, e mais uma vez, ela pode ter sido levada. Então, é bem importante que também se preste atenção em Ana Sofia, rostinho de Ana Sofia. A roupa se muda, a cor de cabelo se muda, muitas coisas mudam, então prestem atenção no jeito, no rosto de Ana Sofia. Ela também é uma pessoa que precisa ser procurada. Ainda existem muitas coisas aí que podem levar a gente a pensar que ela também pode ter sido levada, tá? Levada para algum lugar. E eu acho sim que esse é um local, né, onde ele trabalhava seria um local com avião, poderia sair, alguma coisa poderia sair, e ninguém falou de buscas nesse local. Eu espero, sinceramente, que futuramente a polícia, quando puder falar tudo, fale que fez uma boa busca no local de trabalho dele. É uma coisa natural, gente. Você procura na casa, você procura no local de trabalho, você procura nos lugares onde essa pessoa frequenta. O local de trabalho é normalmente é a nossa segunda moradia, nossa segunda casa, nossa segunda referência. Então, eu acho que isso teria acontecido na vida de qualquer um de nós se algo semelhante a isso tivesse acontecido. Então, eu acho meio natural. Tô longe aqui de querer falar qualquer coisa em relação ao que a polícia tem que fazer, não é isso. Só que eu acho que muito mais importante do que mostrar um livro, 2 livros, 3 livros, é fazer essas coisas aí, né, ali essenciais. Agora, se é mais difícil, porque é particular, aí a polícia tem que exercer, sim, a sua autoridade, que é uma autoridade investigativa. Ela pode investigar, sim, se era um local que ele costumava frequentar e era o trabalho dele, onde ele passava as noites. Então, isso é bem importante, sim, de ser sabido. Em relação ao livro, o livro que eu falei para você é isso, o que aconteceu com ele, tá? Tem mais ou menos isso. Se vocês quiserem, eu trago para vocês o resumo, e eu sei que esse é o livro que a polícia está se pautando. Eles falam da idade, eles falam do jeito, eles falam das semelhanças, né, de pessoas com a mesma idade, o mesmo nome e tal, e só tem esse, tá? Os outros não têm personagens com esses nomes e com essas idades, tá? Então, não é o caso do Gacy, não é o caso da Maribel, não é o caso de nenhum desses que apareceu aí para vocês na mídia. Então, na época isso só foi relevante porque seria uma coisa estranha uma menina de 14 anos ler apenas isso e de repente some, né? Sofia some, e o primeiro pensamento era que o pai, né, mediante ao que a filha poderia, quem é que sabe, ter feito, na época levantou-se essa possibilidade, o pai tentou acobertar e não aguentou a pressão. Inclusive, quando ele sumiu, muita gente começou a ventilar mais ainda de que ele, na verdade, não teria conseguido segurar a barra, né, do que a filha poderia ter feito. Então, olha só, né? Se não foi, se nada, até o nome da filha foi envolvido aí. Por isso, talvez alguns familiares tenham dito, ou aparece, ou resolve, ou nós
vamos nos meter. A foto do Thiago é essa, está desaparecido, vai ter atualização desse caso, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, ainda vou trazer mais vídeos para cá, mas esse é de extrema importância e também de compartilhamento. E seja onde você for que você assista algo sobre, algo falando de foto, algo falando sobre isso, também vá lá, compartilhe com as pessoas que você conhece, porque de repente eles criam afinidade mais com um, mais com outro, prestam atenção na matéria, prestam atenção nas fotos, que é bem importante, pelo menos da Sofia e do Thiago, e assim conseguem ajudar, tá, nessa questão toda. Coloquem as opiniões de vocês aqui embaixo, sempre com muito respeito, com muita cautela. Os números de telefone vão ficar aqui no comentário fixado. Esse vídeo foi para intuito apenas de divulgar o caso e também divulgar a foto mesmo, a foto do foragido, e aguardar aí a ajuda de vocês em relação a tudo isso, tá? Coloca aqui o que vocês pensam em relação a tudo isso. Se você tem alguma informação, fale com a polícia, não tente fazer nada com suas próprias mãos, tá? Isso é muito importante de deixar aqui definido, e também eu vou vendo aí com um pouco mais de tempo o que dá para fazer em relação à coletiva. De repente eu transcrevo aí a coletiva como eu já fiz em alguns julgamentos e a gente vai batendo ponto a ponto, tá? Isso também fiquem abertos, coloquem aí o que vocês pensam, querem aí depois dessa notícia. Só não dá para fazer o que eu não sou um jornal. Então essa coisa toda fica para canais ali super bons, aí tem alguns como Rede Rio, tem vários canais aí que colocam né, a coisa ali bem rápida mesmo em loco, também as TVs abertas que fazem também bons trabalhos e claro, né, sempre com um pouco de cautela aí nas coisas, tá bom? Eu tô fazendo aqui também a minha parte, compartilha bastante esse vídeo, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, desejo a todos vocês uma excelente semana, meus bebês, um super beijo e até o próximo vídeo.